Celebração da reforma chegando e nós deveríamos nos perguntar: qual é a reforma que nós precisamos na nossa vida? Qual é a reforma que Deus tem para operar na minha e na sua vida? E o que nós podemos aprender com os 4 pilares da reforma e o que eles têm para nos ensinar para a nossa vida hoje? Esse é o nosso tema do Papo de Pijama de hoje. Pega o seu pijama e vem comigo. E aí, tagarela, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Pijama. Nós estamos nos aproximando de um dia muito especial, o dia em que nós celebramos a Reforma Protestante, o dia 31 de outubro. E para esse episódio de hoje, então, nós temos um episódio especial da Reforma. Juntas nós queremos entender como que os fundamentos e as redescobertas da Reforma têm a nos ajudar para a nossa vida hoje. Por isso, queridas, o episódio de hoje não vai ser um apanhado histórico sobre como aconteceu e por que aconteceu a reforma, mas de uma forma breve nós queremos trazer insights para a nossa vida hoje. Nós queremos juntas papear sobre os 4 fundamentos principais da reforma protestante e então responder quais são as reformas que o Senhor tem para fazer na nossa vida hoje. E antes de mais nada, compartilhe esse nosso papo, traga uma amiga para papear aqui com a gente, compartilha esse link com ela lá no WhatsApp para trazer ela para essa conversa. E se você é nova nesse canal, seja muito bem-vinda! Se inscreva aqui embaixo, independente da plataforma que você esteja ouvindo, seja pelo Spotify ou pelo YouTube. Assim você vai receber sempre a notificação de que nós temos um papo de pijama novo no ar. E antes de a gente então aprofundar os 4 pilares da reforma, os 4 fundamentos que vão nos ajudar a olhar também para a nossa vida hoje, a partir dos fundamentos dos reformadores, eu quero trazer para vocês um breve histórico sobre a reforma. Talvez você está aqui nesse papo e você não sabe exatamente o que é a reforma protestante. Convido você para estudar esse assunto, um assunto muito importante, mas brevemente a gente pode dizer que aquilo que nós conhecemos, né, como o movimento da reforma, alguns definem como o movimento da reforma protestante, foi um movimento que teve então o seu auge quando Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Paola, mas o que são essas 95 teses? Nessas 95 teses, Lutero ele expõe uma série de questões relacionadas à igreja. Lutero começou a perceber que haviam algumas práticas da igreja da sua época que não condiziam com o ensino das escrituras. Lutero começou a observar que existiam práticas que eram, na verdade, abusos eclesiásticos e ele vai, então, fazer uma série de teses, né, contrariando esses abusos e algumas questões teológicas também. É muito importante a gente dizer, então, que essa reforma de Lutero, ela não foi intencionalmente para dividir a igreja, mas ela foi sim uma forma onde Lutero expressou a sua insatisfação com essas práticas e alguns princípios teológicos que estavam muito relacionados à supremacia da tradição eclesiástica. E também, especialmente, os abusos como vendas de indulgência, que eram a venda de salvação, digamos assim, e tantas outras questões. Quando Lutero inicia esse movimento, ele não tem a pretensão de causar essa ruptura que houve na história, de formar uma nova denominação eclesiástica, mas ele queria realmente reformar a igreja, né? Ele queria, então, corrigir essas questões teológicas da igreja. Mas como eu falei para vocês, o nosso papo aqui não é um papo com teor histórico para a gente falar sobre isso, mas eu dei aí um breve, super breve panorama da história da reforma para você também entender o porquê
nós vamos conversar sobre esse assunto e por que a reforma, então, tem os seus 4 pilares. 4 pilares que são, então, a base da proclamação evangélica. Que pilares são esses? Somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente as Escrituras. E talvez você já ouviu esses pilares, né, no famoso as solas, né, as solas da reforma. Em alguns lugares você também vai encontrar 5 pilares ao invés de 4. Por que isso acontece? Isso também tem a ver aí com uma história, tá? Tem a ver com todo o movimento reformatório que não é apenas de Lutero. Depois dele vai ter também outros reformadores, como Calvino, por exemplo. E aí, então, a gente vai encontrar alguns reformadores que vão trazer 5 solas, que o quinto seria o soli deo gloria, ou somente a glória. Mas Lutero, ele enfatiza apenas os 4. Isso tem a ver também com uma questão teológica de Lutero, qual a gente não vai abordar aqui. Nós vamos nos ater nos 4 princípios da Reforma Protestante a partir de Lutero. Então vamos lá, vamos entender como que esses pilares, esses fundamentos da Reforma, eles nos ajudam hoje a entender aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E o nosso primeiro pilar aqui desse episódio de hoje é o pilar somente Cristo, ou então solus Christus em latim, né? Aqui a gente também precisa entender um pouquinho o contexto no qual Lutero se inseria, porque para nós isso aqui pode parecer muito óbvio, mas a gente vai perceber que nem é tão óbvio assim. Olha só, desde a infância, né, desde muito cedo, na verdade, Lutero, ele tinha grandes questões com Deus, ele enxergava Deus como um severo juiz do mundo. Então a gente pode dizer que Lutero, ao longo do seu desenvolvimento de fé, ele foi nutrindo um relacionamento de medo com Deus, de certa forma. E isso fazia com que Lutero tivesse várias questões existenciais. Lutero tinha conflitos existenciais com relação à sua salvação. E muitos estudos apontam, né, que ele era um dos monges que mais se autoflagelava. Isso era muito comum na sua época, essa autoflagelação, né, para a penitência dos pecados. E Lutero era alguém muito rígido, ele era um dos monges que mais se punia por conta do seu pecado. Lutero passa por um momento de crise e isso acompanha ele por muito tempo da sua vida, essa questão de pensar sobre quem é Deus. E é como se ele não conseguisse enxergar um Deus misericordioso, mas que ele precisasse fazer algo para conquistar a misericórdia, conquistar a salvação de Deus. Lutero também, na época dele, se tinha muito a ideia, isso eu creio que não é muito diferente da nossa época hoje, de que as obras são as obras que nos salvam. É aquilo que ele fazia, o caminho de boas obras, o caminho de penitências, o caminho de fazer algo eclesiástico, o colocaria, então, no caminho da salvação. E na época também, Lutero, então, compreendia, a partir, né, de todo o contexto, de que a salvação ela era mediada pela igreja. E esse era um dos princípios também da teologia ao qual ele estava inserido. A salvação como, né, algo mediado pela igreja e também mediado a partir das obras de penitência, boas obras ao ser humano. Então Lutero tinha um conflito muito grande com isso, porque ele fazia e parecia nunca ser suficiente para que ele tivesse certeza da sua salvação. Esse era seu grande questionamento. Nada do que ele fazia parecia lhe dar essa paz de que a sua dívida com Deus está paga. Mais tarde, então, a partir dos seus estudos bíblicos, e aqui eu quero dizer, né, que Lutero, ele teve, assim, uma caminhada muito, muito importante com a Bíblia, e quando ele começou a aprofundar os seus estudos da Bíblia, Lutero, então, ele começa a entender que, pera lá, acho que é diferente essa coisa toda aí.
não é dessa forma que ocorre a salvação, mas a salvação ela se dá unicamente e exclusivamente por meio de Cristo. Jesus Cristo é o seu Redentor. É isso que Lutero vai, então, compreender a partir do relato da Escritura. E Jesus é o único caminho pelo qual nós, o ser humano, pode conhecer a Deus e chegar até Deus. Jesus como o único mediador entre os homens e Deus. E aí ele entendeu, opa, pera lá, não é a igreja a mediadora da salvação, a mediadora da graça, mas Cristo é o único e suficiente Salvador e o único e suficiente mediador. Em Jesus, Lutero descobre que Deus vem ao nosso encontro para se relacionar conosco. Nesse sentido, então, Jesus, ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé, assim como Cristo é o centro da fé cristã. Tudo vem dele, tudo é por ele e por meio dele. Lutero redescobre a centralidade da revelação de Deus, que é o próprio Cristo. E é interessante porque quando eu estava preparando aqui o nosso papo, estudando aqui para a gente poder papear, fiquei pensando assim, o quanto muitas vezes para nós isso parece ser tão óbvio, né? Eu até pensei, cara, mas será que eu preciso falar sobre isso? Porque parece tão óbvio, né? Jesus como o único mediador, Jesus como o único salvador. Mas sabe, nesse ponto, queridas, nós precisamos questionar a nossa vida. Isso para nós pode parecer muito óbvio. Pode ser que a gente tá careca de saber essa informação. Mas será mesmo que Jesus tem sido o único Senhor sobre as nossas vidas? Ou será que a gente também tem tentado mediar a nossa salvação a partir daquilo que a gente faz? Ou a partir de algo a mais para garantir? Será que a gente deposita a nossa total confiança em Cristo? Ou será que nós temos fabricados falsos ídolos para depositarmos a nossa confiança? Será que nós temos depositado a nossa confiança em falsos deuses? E nesse ponto aqui, esse sola da reforma, somente Cristo, nos convida a entender o que Cristo tem sido na nossa vida. Por isso, uma pergunta que também é central nesse ponto para nós hoje, e talvez compreendermos a partir desses 4 pilares da reforma, qual é a reforma que Deus tem para fazer na nossa vida, a gente também precisa se questionar como tem sido o nosso relacionamento com Jesus. Será que nós apenas nutrimos conhecimento a respeito de Jesus? Será que nós somente temos informações a respeito dele? Ou será que nós temos conhecido a Cristo a partir de uma caminhada pessoal com Cristo? Porque essa é uma grande descoberta de Lutero. Que Cristo nos chama para um relacionamento pessoal com Ele, para um relacionamento de intimidade. Por isso eu te pergunto, o que você sabe sobre Cristo é apenas algo intelectual ou é algo que você tem praticado na sua vida? Cristo é o seu único Senhor e Salvador? Ou você talvez tenha depositado a sua confiança em outras coisas que querem, se colocar ao lado de Cristo? Esse é o nosso grande risco. E nós também precisamos de uma reforma na nossa vida, caso Jesus Cristo não seja o centro de nossa vida, de nossa existência e o centro de tudo aquilo que a gente faz. E aí você talvez pode se perguntar, certo, Paola? Eu percebo que eu preciso caminhar com Jesus e que muitas vezes, sim, eu sei coisas, mas como eu caminho com esse Jesus? Como é que acontece esse encontro de Jesus? Como é que eu posso, com Jesus, Como é que eu posso conhecer a Jesus? Queridas, para que a gente possa conhecer a Cristo,
nós só podemos fazer única e exclusivamente pela própria revelação que Ele fez. Ponto. Nós só conhecemos a Deus a partir da sua própria autorrevelação. É Deus que se revela. Isso é fantástico, porque aí, então, a gente encontra o segundo pilar da reforma, somente as Escrituras, ou solo Escrituras. Queridas, é somente no testemunho das Escrituras que nós compreendemos como uma unidade teológica do Antigo e do Novo Testamento que nós podemos conhecer a Deus. A palavra fala sobre Deus e mais do que isso, a palavra, as Escrituras são a própria palavra de Deus. É a palavra do próprio Deus. A fé cristã, então, ela é nutrida por esse ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos conhecer ao Senhor a partir daquilo que Ele se revela, a partir daquilo que Ele fala, a partir daquilo que Ele nos revelou nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. E é interessante que se a gente vai olhar a história de Lutero, a gente também percebe que Martinho Lutero, ele tinha uma paixão pela palavra de Deus. Lutero, ele foi leitor assíduo da palavra, ele foi intérprete da palavra, ele foi tradutor da palavra, foi pregador, muitas pregações, na verdade, e ele também foi um grande professor de Bíblia da sua época. Então, nós podemos dizer que as descobertas reformatórias e a própria indignação de Lutero com as questões da sua época aconteceram a partir, como fruto do amor que ele tinha pelas Escrituras. Lutero só conseguiu entender que Cristo era o único e suficiente Salvador e entender os outros pilares que a gente vai estudar aqui juntas por causa das Escrituras, por causa da sua entrega às Escrituras. E, gente, a Bíblia, na época de Lutero, não era acessível como é para nós hoje. E é importante a gente entender, queridas, que no tempo de Lutero, a Bíblia, ela não era tão acessível como é para nós hoje. As pessoas não tinham acesso à leitura da palavra na sua língua. A gente hoje vai em qualquer livraria ou na internet e a gente até fica pensando qual é a tradução, qual é a versão bíblica que eu vou escolher. Mas no tempo de Lutero não existia isso. As pessoas não tinham acesso à leitura da palavra na sua língua original. E muitas vezes elas só tinham acesso mesmo nas missas e numa leitura em latim. Então não era algo que era acessível a todas as pessoas. Além do mais, no tempo de Lutero, e é uma das coisas que Lutero vai ir contra e que vai, digamos assim, lhe causar problemas e aonde vai estar uma grande tensão para haver a divisão da igreja, é que na época de Lutero, a Bíblia ela não era uma normativa decisiva. Ela era importante, mas ela estava no mesmo nível da tradição eclesiástica. Então, a tradição eclesiástica tinha o mesmo nível do que a revelação bíblica, né, do que as escrituras. E esse vai ser um dos grandes diferenciais da reforma, porque Lutero vai dizer não. E aí também existem algumas questões, porque Lutero então vai dizer que a igreja, que a Bíblia, né, estava sendo domesticada pela própria igreja e que por isso a Bíblia não poderia se voltar contra a própria igreja. Era esse o problema, entendem? E de fato, queridos, se a gente for ver as escrituras, a palavra de Deus sempre vai apontar para o nosso pecado. Então, por isso, queridos, esse sola escritura é um rompimento grande com a tradição, porque Lutero entende, então, que é somente as escrituras que possuem autoridade normativa e que devem orientar a vida do crente, a vida cotidiana e também a vida da igreja. As escrituras não estão ao lado da tradição eclesiástica, elas estão acima
da tradução eclesiástica. Lutero, então, ele afirma a centralidade da palavra. Lutero resgata o lugar da palavra. Porém, eu acho muito interessante que o discurso da palavra como centro não fica só na teoria, mas por entender a palavra como algo central na vida de todo crente, Lutero, ele vai se empenhar para que as pessoas tenham acesso à Bíblia na sua tradução. Então, Lutero é um dos primeiros tradutores da Bíblia na língua alemã. Ele faz isso, ele vai fazer a tradução para a língua alemã para que as pessoas compreendam as escrituras. E, gente, mais do que isso, Lutero também vai incentivar que escolas sejam feitas. E ele vai dizer, né, a igreja precisa ensinar as pessoas a lerem e a escreverem, porque elas precisam saber ler e interpretar a palavra. E aí é onde surgem muitas escolas também de alfabetização por conta do empenho do reformador em tornar a palavra algo acessível, para que as pessoas tivessem acesso às escrituras. E eu acho isso muito incrível. Como um primeiro ponto, eu percebo o quanto o amor pela palavra de Lutero não foi algo apenas da boca para fora ou apenas algo da sua escrivaninha teológica, mas para Lutero isso se tornou algo prático. Ele se esforçou, ele se empenhou para que outras pessoas também pudessem ter amor pela palavra. E eu fico pensando se nós hoje, que estamos tão acostumadas com muitas Bíblias, eu tenho muitas aqui em casa, de várias versões. A gente tem no celular, né? Várias versões, é só a gente abrir o celular que a gente encontra uma Bíblia. E a minha pergunta é se nós, apesar de termos a um toque das nossas mãos acesso à palavra de Deus, se nós de fato já entendemos e se nós de fato compreendemos que a palavra deve ser o centro da nossa vida. Será que nós não estamos precisando redescobrir a centralidade da palavra nas nossas vidas? Será que a palavra tem uma importância real e concreta no nosso dia a dia ou a gente apenas repete o discurso de que a Bíblia é importante? Será que a palavra tem sido o fundamento pelo qual nós orientamos toda a nossa vida? Que nós orientamos as nossas decisões, que nós orientamos tudo o que a gente faz, o nosso dia a dia, a forma como a gente lida com as pessoas ao nosso redor, a forma como a gente lida com nós mesmos? Ou será que nós estamos adicionando outros ensinos que não condizem com a palavra ao lado da palavra? Para que a gente possa discernir o ensino dos nossos tempos, nós precisamos conhecer a palavra. E ela deve ser o normativo para a nossa vida. Ela deve orientar a nossa vida. Por isso, queridas, nesse pilar, a pergunta que nós temos para conversar aqui nesse papo de hoje é: qual tem sido o espaço da palavra de Deus na sua vida? A palavra de Deus se tornou apenas um espaço da sua prateleira? Ou ela também tem ocupado a sua mente e ocupado o seu coração? Qual é o espaço da palavra de Deus nas nossas vidas? Talvez isso é algo que Deus precisa restaurar e reformar na minha e na sua vida. E então nós chegamos no nosso terceiro pilar da reforma aqui no nosso papo. E esse terceiro pilar, o pilar da graça. Somente a graça. Mais uma vez, no encontro com a palavra, que Lutero entende algo central lá do nosso versículo de Efésios 2, versículo 8 a 9, que diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Lutero, então, entende que a salvação que Jesus Cristo, e somente Cristo,
oferece ao homem é única e exclusivamente pela graça. Não dá para adicionar outras coisas junto. O Senhor é suficiente e a sua graça, queridas, é tudo o que nós precisamos, mas não é o que nós merecemos. Esse é o ponto. A graça de Deus é tudo o que o ser humano precisa, mas ao mesmo tempo, ela é o que o ser humano não merece. E é por isso que é graça. E é então que Lutero entende que não dá para adicionar méritos ao lado da graça de Deus. Não dá para adicionar obras ao lado da graça de Deus. A salvação não está naquilo que o ser humano faz e pode produzir, mas está única e exclusivamente na graça de Deus, que é manifesta na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E aqui, queridas, nesse ponto, a gente também precisa nos questionar, será que é só nos tempos de Lutero mesmo que se adicionava a meritocracia humana junto à salvação? Eu creio que nós também temos as nossas muitas adições à graça de Deus, achando que aquilo que a gente faz é digno para que sejamos salvas. E esse é um ponto muito sério. Por isso, eu acho que essa questão de adicionar aí obras e méritos não é algo só dos tempos de Lutero, mas que nós também precisamos de uma grande reforma. Nós corremos o risco, queridas, de colocar as nossas ações e as nossas práticas, especialmente aquelas que nós consideramos super espirituais e para o Senhor, ao lado da obra e da pessoa de Jesus Cristo. E essa é a nossa grande tentação. E se nós não aprendemos a viver pela graça, então nós estamos vivendo pela lei. Talvez a gente dê uma maquiadinha na lei. Mas se nós não aprendemos a viver pela graça, então nós vivemos pela lei. E nós sempre vamos correr o risco de nos acharmos melhor do que os outros. Mas ok, Paula, como que a graça de Deus, como que nós vivemos a graça de Deus então, né? Aí que entra o nosso último pilar aqui do papo, um pilar também muito importante. Nós vivemos e experimentamos a graça de Deus por meio da fé. Quarto pilar da reforma, somente a fé. Queridas, a fé é a resposta àquilo que Deus fez por nós. A fé responde à graça de Deus. A fé não cria a salvação, mas ela reage à salvação. A fé não começa e não é obra do ser humano, mas é presente e merecido de Deus. É a fé que acolhe e que recebe esse presente. Eu gosto de usar essa imagem, que era uma imagem que o meu pastor dizia muito sobre um presente, né? Que Deus nos dá um presente embrulhado e a fé é aquilo que faz a gente abrir esse presente e usufruir desse presente. Porque não adianta nada receber o presente e guardar na gaveta. A gente precisa usufruir, abrir o presente e usar esse presente. E a fé é isso. A fé é aquilo que nos faz abrir esse presente e desfrutar da graça de Deus, né? Então nós recebemos, vivemos pela graça a partir da fé. E essa é uma das grandes descobertas reformatórias também. O justo viverá pela fé. E a gente falou muito aqui também nesse episódio sobre as questões das obras, né? Não são as obras que nos salvam, não são as obras que nos salvam. Mas é muito especial também a gente entender que a fé, ela também nos traz uma resposta, né? A fé, ela é uma resposta àquilo que Deus fez. E ela também se concretiza, ou seja, ela se manifesta na maneira como nós vivemos a nossa vida. Então, o crente não faz boas obras para receber a salvação, mas ele deveria praticar boas obras como reflexo da sua fé, como reflexo daquilo que ele recebeu em Cristo Jesus,
como reflexo da graça, da misericórdia de Deus que ele recebe. Por isso, queridas, que não dá para dizer, né, que ok, então é pela graça, então eu vou viver minha vida de qualquer jeito, e essa é a grande questão, né? E aí a gente fica até meio preocupada quando fala é pela graça. E glória a Deus que é pela graça, porque nós não merecemos a salvação de Deus. Mas ao sermos salvas e ter esse encontro com Jesus, ele não muda só um nomezinho lá no livro da vida. Nós ganhamos uma nova identidade, a identidade de filhas de Deus. E o convite é que nós possamos viver nessa nova identidade. E aí, queridas, nós podemos continuar o nosso papo para muito além disso, mas eu creio que aqui é muito suficiente. E nesse ponto, nós precisamos nos perguntar: aquilo que eu tenho experimentado e vivido na minha vida, com as pessoas ao meu redor, no meu dia a dia, tem refletido a fé que eu digo crer? Ou a minha fé não passa de algo intelectual, de algo que eu acho que eu tenho que ter para ser salva, mas eu ainda nem experimentei o que é esse relacionamento com Deus que transforma todo o meu ser. Queridas, eu creio que esse papo de hoje, com esses 4 pilares da reforma, foi um papo muito especial para nos abrir a mente e, mais do que isso, abrir o coração para entender que nós precisamos também da reforma de Deus, dessa reforma que é constante e que é diária em nossas vidas. E o meu desejo é que nessa celebração da reforma você possa olhar para a sua vida e clamar para que o Senhor possa transformar e reformar aquilo que precisa ser reformado, seja no seu relacionamento com Deus, seja no seu relacionamento com as pessoas, seja nos 4 pilares que você viu aqui. Que o Senhor possa estabelecer as bases firmes da sua fé e a partir disso, que nesse relacionamento com o Senhor, você vá também experimentando a reforma que Deus tem para fazer na sua vida. E a boa notícia que eu quero encerrar o nosso papo de hoje é um texto muito especial lá de Filipenses 1:6, que diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Querida, talvez tenha muita coisa ainda que Deus precisa fazer na sua vida, muita reforma, né? Para Deus mexer nas nossas vidas. Mas essa é uma palavra onde nós podemos nos agarrar e pedir: Senhor, continua a sua obra, porque Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, querida, nós sempre teremos algo para Deus reformar e uma obra para Deus fazer na minha e na sua vida. E também na vida do nosso próximo. E talvez a gente precise olhar com um olhar de mais misericórdia na vida das pessoas ao nosso redor que também estão experimentando a obra do Senhor. E por que não clamar por essa obra e por essa reforma de uma maneira misericordiosa na vida do nosso próximo? E se você chegou até aqui no nosso papo de hoje, já comenta aqui embaixo: Senhor, faz a sua reforma em mim. E que assim seja, que nós possamos celebrar esse dia da reforma, especialmente com as reformas que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. E nós nos vemos no Papo de Pijama daqui a 15 dias com um tema muito especial para você que é ou que conhece amigas solteiras. Vamos entender quais são os dilemas das mulheres solteiras e como viver a solteirice para a glória de Deus. Nosso próximo Papo de Pijama tá especial demais. A gente se vê. Tchau! Novos episódios quinzenalmente nas segundas-feiras. Ouça também pelas outras plataformas de streaming.